Vou te contar sobre Rafael Tolói e a possibilidade dele ser reforço do São Paulo. Uma notícia ruim sobre o... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Do jogo eu tava comentando, o jeito que a gente saia jogando. O volante toca pro lado, vai no fundo, não tem o ponta, o outro volante vem para receber, o ala dá no volante, a gente sai padrão. Para vocês que demoram a entender o que é padrão, para vocês que não entenderam o que seria padrão, temos um padrão de saída de jogo. O Crespo deu um padrão pro São Paulo em 3 jogos, em menos de um mês de trampo. Falem bem ou falem mal, ele chegou e deu um padrão de saída. Deu. Ele vê uma melhora. Ele deu uma melhora absurda nessa... Porra, a gente tá 1 ano pedindo. 1 ano. Em 1 ano eu tô batendo na tecla padrão. Não tinha padrão. O Crespo deu um padrão. O nosso time sai jogando. Quase que todas, a gente sai, a gente transiciona. Mano, chega, cara, detalhe, tá? E uma coisa que falaram ali no Discord, cara, o São Paulo faz o simples bem feito. O São Paulo faz o simples bem feito. O São Paulo, ninguém faz malabarismo com a bola, é toca e passe, saída de jogo. Ele gostou dos 2 volantes, só que aí tem um adendo. Porém, antes do jogo, na live do Arquibancada Tricolor, eu falei que não poderia dar espaço pro Garro. Nosso time jogou, foi melhor o jogo. Não foi, a segunda parte ali, os 25 minutos finais do segundo tempo, a gente pisou no freio, soube segurar, soube ser inteligente, segurou a partida. Não deu mole, porque o 3-5-2 a gente não sofre. Então a gente soube ali se defender, sem sofrer. Aí, treinador com leitura de jogo. Crespo, obrigado. Você deixa o seu comentarista muito feliz. Ele entende que os 3 volantes não tá funcionando, perdeu um pouco. Por quê? São 2 volantes, Bobadilla e Marcos Antônio, que dão muito espaço. Eles não têm a característica de pegar. Eles se posicionam, eles jogam, eles rodam, mas eles não pegam. O Garro jogou solto o primeiro tempo inteiro e criou algumas chances. É que o time do Corinthians não rendeu, mas o Garro ficou solto. E o nosso meio-campo, a gente estava melhor na partida, a gente teve as ações no meio-campo, os moleques jogaram fino. O controle de bola ali de Marcos Antônio, Bobadilla, ele facilita com a saída dos zagueiros. O Ferrarese tem um passe bom, o Wendel estava bem, o Cedric não se complica. Quando o Oscar estava, facilitava mais ainda. Então nosso time ficou muito técnico, só que não tem pegado. E aí o Garro ficava solto. E aí, isso eu não sei se é um risco calculado do Crespo, mas é uma aspas ali, é um asterístico ali que a gente tem que deixar claro. Ele entende isso, tira o Bobadilla, que acho que estava pendurado, se a transmissão falou, põe o Maia e aí o Maia cola no Garro, o Garro some. Então essa é a diferença. Eu acredito que ele acha o time dele, eu até comentei isso no debate entre as cores, ele acha o time dele contra o Red Bull, o time dele é esse. Só que a gente dá espaço. Se a gente jogar contra o Cruzeiro assim, que tem um meio-campo bom, rápido, de qualidade, esses espaços, a gente pode ser punido. Então isso é um alerta para ele, ele tem que tomar cuidado, que tem jogo que eu vou precisar de um volante mais pegador. Agora, o nosso time jogou fino. A gente foi melhor do primeiro até o minuto 70. Daí a gente pisa no freio, dá um pouco de espaço para os caras vêm na correria, a gente é inteligente e segura. Agora, não tem como falar que nosso treinador não mudou o time, cara. Ele traz o nosso time de novo para a parte competitiva. Ele traz o São Paulo para a parte competitiva. Ele abusa, talvez com inteligência, ou com um pouco sei lá, ele não tenta ser tão conservador com um volante mais
de segurança, ele põe 2 volantes móveis que gostam de jogar, que tem o passe bom. O Wendel se acha... Cara, o Wendel me convenceu hoje, hein? Eu não sei o que vocês acham. Hein, chat? Fala comigo. Mas o Wendel me convence. Pô, o Wendel foi bem o fino. Como ele tinha ido bem com o São Bernardo. Cara, temos um time, rapaziada. Puta, como é bom dizer isso. Temos um time. Será que eles continuam pedra? Essas 10 contratação nova aí que chegaram, junto com o Crespo, será que eles dão leite? Pedra ainda? Nosso elenco é fraco? Mano, peraí, velho. Olha nosso time jogando no 3-5-2. Porra, time foi bem, cara. Time joga. Time sai jogando. Vai ser todo jogo assim? Não vai. Vai ter jogo que não vai casar o esquema com o esquema dos caras. Não vai ter jogo que o meio-campo dos caras vai ser mais veloz, o nosso meio-campo vai dar mais brecha. Agora, porra, falar que tirava leite de pedra? Ah, peraí, velho. Respeita os meninos. Tá de sacanagem, pô. O Wendel jogou fino, o Marcos Antônio, o Bobadilha é outro jogador. Nem é mais aquele jogador lá do ano passado. O aspas do Luciano Dionizado. Aqui, ó. Luciano no meio tempo. Luciano no meio tempo entrevista. Cara, eu acho que jogo eu acho que jogo na nossa casa, jogo grande, a torcida comparece e nos ajuda. É a força que precisamos. Início do trabalho, o treinador sabe onde eu me sinto à vontade em campo. O treinador sabe. Agora é manter os pés no chão para manter o resultado no segundo tempo. Fecha aspas. Você que é Zuba Lover, eu até entendo, mas as crenças dele de futebol não combinaram com o elenco do São Paulo. E pra galera que ficou batendo, falando que ele tirava leite de pedra, tamo aí, ó. Toma esse leite aí, então, pra vocês. Pergunta se vocês querem leitinho hoje à noite no frio. Porque, pô, tá de sacanagem, pô. Em 3 jogos, contra o Flamengo, claro, o Flamengo é o melhor time da América do Sul, fato. Contra o Flamengo, o 3-5-2 do São Paulo, o Flamengo vai ser melhor, vai mandar no jogo, nós vamos sofrer, segue. Mas, pô, falar que tirava leite de pedra, jogamos melhor contra o Red Bull. Jogamos melhor que o Red Bull. Boa parte do jogo. Jogamos muito melhor que o Corinthians, mano. Luciano, né, a carreira dele a gente sabe que jogou no Fluminense. Jogou no Fluminense também, né, Bruno? Fluminense, Grêmio, né, Corinthians, São Paulo. A gente já conhece o Luciano. Eu só questiono o Luciano uma coisa. Eu sempre falo aqui no programa que o Luciano é um cara que entrega, que se dedica. Isso viu o que ele falou da família, dos amigos, dos torcedores. É um cara que se entrega, está há muito tempo no São Paulo. É deixar a arbitragem, jogar a bola dele e ter um pouco mais de humildade, achar que joga mais do que joga. Faz o trabalho certinho, se dedica, que nem está se dedicando. Né? Em relação ao posicionamento, aí cabe a cada atleta chegar com o treinador, comissão técnica, ó, eu vou te ajudar aqui, mas minha posição é essa aqui, aonde eu posso render mais é nisso aqui. Mas se está precisando que eu faça isso aqui, eu vou dar o meu máximo. Se precisa que eu jogue de meio, eu vou fazer a parte de meio campo, mas meu forte é no ataque, arremato bem, ele chuta bem de fora da área, bate bem na bola. Eu gosto de jogar mais próximo do gol, que ali é onde eu me destaco mais. Mas como você está precisando que eu venha jogar de meio, eu vou jogar, mas na primeira oportunidade deixa eu jogar na minha. Isso tudo é conversado. Isso é antes de Cristo. Já é conversado no meio da bola. Então é a parte dele de reclamar com a arbitragem, respeitar às vezes uma posição de algum treinador. Nem sempre todos os jogos se joga bem, às vezes você pode ser sacado, né, ter essa humildade e não se achar que joga mais do que joga. É importante você ter o carinho da torcida, que ele falou, ele tem. Em algum momento ele é elogiado, criticado pela imprensa, como nós trabalhamos aqui, a gente vai ter que comentar aquilo que a gente vê no dia a dia, principalmente dentro do jogo, não dentro da carreira toda. Tem seus familiares, pai de família, tem ali a mãe, sonhos, tem todo mundo ali, às vezes uma crítica mais pesada machuca não só o atleta, mas a família. Né? Ontem ele foi para mim o melhor jogador em campo. Não é só porque fez os 2 gols, não, participou bastante também. Teve jogadores ali no São Paulo que jogou bem. O setor defensivo do São Paulo, consistente, jogando muito. O São Paulo fez uma boa partida mesmo. Não foi de encher os olhos, estava até certo momento equilibrado o jogo, né? Mas o São Paulo sempre perdendo mais a área do Corinthians. A grande chance do Corinthians foi num passe
do Depay pro Romero, que o Rafael saiu bem e fez a defesa. O André Silva, junto com o Luciano, aí já tem 2 jogos, os dois combinando, passe um pro outro. Foi assim no jogo contra o Red Bull Bragantino. No jogo de ontem também, o André Silva mete ele na cara do gol, ele faz. Né? Não vejo assim, falta de carinho ou de amor. Agora, esse negócio que ele falou ali, ó, não sei, muda a comissão técnica, não sei o quê. O cara que chega contratado tem que saber quem é os atletas que estão no grupo e a posição. Você pega o treinador do Botafogo ali, Ancelotti, né? Ele já pediu a comissão técnica dele para falar português. Ele já fala um português assim, melhor, né? Afinal de contas, conviveu com muitos brasileiros no Real Madrid, no Milan, ele sempre com o pai dele. Ele já exigiu. Então você tem que saber o que tem dentro do plantel. E o Crespo já conhece o Luciano, que trabalharam juntos, né? Já sabe onde ele se adequada melhor e a posição melhor. Mas você acha que teve uma cornetadinha, Vamp, para quem trocou ele de posição? Tico, isso aí, a cornetadinha para quem troca de posição, a gente pode ser da gente saber que o cara tem uma qualidade e tira o cara de jogar naquela posição que ele gosta. Né? Por exemplo, o Léo Ortiz, você lembra que ele falou? O Tite botou ele de volante lá, em algum momento precisou ele no Flamengo de volante, ele falou, ó, vou ajudar, mas a minha praia é zagueiro. Apesar que ele começa a carreira jogando de meio campo, mas veio pra zaga e gostou de jogar de zagueiro. Você vê que ele vai ajudar aqui, mas minha posição é zagueiro. Você pode conversar isso com uma comissão técnica. O Crespo, então, nem se precisa falar nada, que já trabalhou com ele, foi campeão paulista junto com ele. O Zubeldia, de repente, precisou usar ele numa posição diferente. Você tinha um Caleri ali na frente com outro, com o Lucas. Precisou ele em algum momento para vir para trás. Mas ele mesmo falou, se precisar de mim em qualquer posição, eu jogo até de zagueiro. Pode falar isso, mas custa também falar, professor, eu sou bom aqui, ó, no ataque. Agora, que fase, Flávio Prado, do São Paulo contra o Corinthians, né? Porque pelo brasileiro são 15 anos já sem perder no Morumbi pro Corinthians. Dos últimos 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate do São Paulo contra o Corinthians. E aí, ó, dos últimos 21 jogos, olha como está sendo construída uma freguesia aí do São Paulo com relação ao Corinthians, tá? Nos últimos 21 jogos, são 11 vitórias do São Paulo, 7 empates e só 3 vitórias do Corinthians, gente. Isso aí é muito impactante para um grande clássico como esse. Olha isso. 30 gols marcados pelo São Paulo, 18 gols marcados pelo Corinthians, 63,4% de aproveitamento para o São Paulo. É uma freguesia que vai se construindo aí do São Paulo nesses anos recentes, Flávio, que gera, sim, um incômodo para o corintiano. E outra coisa, tá, que eu e o Vamp a gente discutiu muito sobre o Depay, tem um negócio também do Depay não entregar em clássico, tá? São 5 jogos contra o Palmeiras, nenhum gol do Depay, 2 assistências. São 3 jogos contra o São Paulo, nenhum gol, nenhuma assistência. São 2 jogos contra o Santos, nenhum gol, 2 assistências. O Depay nunca marcou num grande clássico contra um rival de São Paulo. Nunca. Querendo ou não, né, em 10 jogos não ter marcado contra nenhum desses grandes rivais, tem um peso. Agora, Flávio, e essa freguesia? A gente com certeza mostrou que a gente está num nível completamente acima do Corinthians. Não tem nem comparação. O Corinthians teve lampejos no jogo, lampejos em pequenas desatenções que a gente teve, mas o domínio do São Paulo foi total. E, inclusive, volto a dizer para vocês e tento a dizer para vocês o seguinte: caso o São Paulo tivesse realmente agredido o Corinthians a ponto de querer falar, eu vou encher o cacete neles aqui, eu vou focar em arregaçar e dar tudo dentro do jogo, o São Paulo poderia ter, inclusive, conseguido coisas maiores ainda. É que realmente o São Paulo sabe que tem um elenco enxuto, tá voltando a pegar ritmo de jogo, e obviamente não dava pra gente também chegar e gastar tudo. O São Paulo passou a tocar mais a bola, controlar mais a partida, e passou a dosar mais o jogo, e colocou meio que debaixo do braço o placar. O Corinthians também não criou praticamente nada, só foi chegar realmente com muito perigo no finalzinho do jogo ali, numa cabeçada do Ranieri, se não me engano, que o Rafael fez uma defesaça, mas o São Paulo teve várias outras chances ao longo do segundo tempo, muito mais importantes.
o Alisson perdeu bola dentro da área, em que o próprio Cédric chegou um pouco melhor ali no ataque. A gente teve outras chances que a gente acabou desperdiçando para a gente poder ampliar o placar. Foi um nó tático completo, nada diferente. O Dorival fez o que ele já está acostumado a fazer, que é segurar o time com a linha baixa. Ele só coloca os jogadores de frente para tentar conseguirem a transição rápida. Conseguiram um lance que foi no começo do jogo, que o Rafael conseguiu salvar a gente. No restante do jogo, tendo a dizer para vocês que sim, 99%, 98% do jogo foi um domínio completo do São Paulo, sem qualquer tipo de chance do Corinthians. Quem assistiu o jogo sabia que só se o São Paulo realmente caísse demais ou fraquejasse muito, que ia ter algum tipo de impacto ali. Conduzimos a partida e não achamos gols. Nós buscamos os gols, nós criamos as situações de gol. O Luciano, como a gente já vinha falando, jogando de segundo atacante de novo, é outra parada. O Luciano de segundo atacante, ele é outro jogador. O esquema do Crespo está ampliando a desenvoltura e a capacidade técnica de vários jogadores nossos, como, por exemplo, o próprio Wendel, como a gente viu ontem. Muita gente criticava o Wendel, falando que o Wendel era uma farsa, que o Wendel não tinha jogado. Eu, particularmente, que vi o Wendel jogando no Porto, aqui em Portugal, sabia que ia chegar o momento que ele ia recuperar fisicamente, que ele ia equilibrar a parte técnica com os demais. Acho que ontem foi uma demonstração clara daquilo que ele pode fazer quando ele atua aberto pela ponta, pela lateral. Não precisa espetar um ponto ali para o São Paulo ter profundidade, porque o Wendel sabe fazer isso. O Enzo Dias é um ótimo lateral, mas ele também tem lá as suas deficiências na hora que chega no campo de ataque e no setor defensivo. O Wendel ontem foi muito bem. O Corinthians não conseguiu fazer absolutamente nada por aquele lado. O São Paulo foi dominante no lado esquerdo. No lado do Cédric, a gente não conseguiu ter grandes jogadas ofensivas, apesar dele ter chegado em 2 lances bons ali. Ele finalizou ou cruzou pessimamente, foi horrível, mas no restante do jogo ninguém construiu nada por cima dele. Ele foi muito seguro, foi muito tranquilo, conseguiu administrar defensivamente o lado dele, e inclusive chegou numa bola que ele deu para trás no Alisson, que era para o Alisson ter finalizado melhor. Ele estava dentro da área, ele acabou chutando fraco, caindo e na mão do Hugo Souza ali. O São Paulo começou o jogo com essa oscilação nesse lance do Corinthians. Depois teve o lance do Oscar, né, que teve o lance do penal ali. Que, assim, eu particularmente, eu tava vendo o jogo e eu ouvi vários comentários. Grande parte dos comentários de São Paulinos puxando para o pênalti. Eu, na minha opinião, aquilo é pênalti. Mas eu vi vários comentários, inclusive na televisão de Portugal, dizendo que eles não acharam absolutamente nada. Então eu vi muita gente fazendo também um escândalo, achando que a gente tinha sido assaltado. A gente, quando sai do hall dos São Paulinos também, a gente precisa lembrar que nem tudo que a gente acha como São Paulino é na visão de todo mundo que está do outro lado. Então a gente tem que ter calma na análise. Claro que o Oscar machucou. Volto a repetir, na minha visão foi pênalti, mas assisti a transmissão no canal português, por exemplo, os caras disseram que não foi absolutamente nada. Então, assim, só para vocês entenderem como às vezes as visões elas são distantes. Eu acho que é uma pena, porque o Oscar acabou saindo, mas a gente acabou achando uma outra dinâmica de meio de campo, porque a gente passou a ter 3 volantes, só que 3 volantes que se movimentam, 3 volantes que sabem sair para o jogo, 3 volantes que sabem jogar, e no final das contas, os jogadores nas suas posições, André Silva amplificado a sua função, a mobilidade do André Silva puxando o jogo para trás, quebrou a marcação do Corinthians, porque o Corinthians ficou perdido na marcação, e toda hora o Corinthians sobrava no mano com a linha de zagueiros do Corinthians. O Luciano sabe finalizar muito bem, contra o Red Bull Bragantino ele perdeu 2, 3 chances, e ontem ele foi a lei do ex, foi sniper, matou o jogo, depenou a galinhada, e o São Paulo conseguiu fazer o placar em 2 bons lances. O São Paulo com certeza podia ter matado esse jogo, como muita gente fala, enfiado a faca, girado e finalizado, mas tá tudo bem. O São Paulo mostrou o principal, capacidade de jogo, jogou muito bem, mostrou que tem recurso hoje, jogada de ultrapassagem, triangulação, tabela, sabe sair jogando, não depende mais tanto de chutão, não depende de lampejos individuais, não é dependente de jogadas de pontas.
Ele não precisa estar perdendo para construir um volume de jogo quando outro time arrefece. O São Paulo conseguiu sair jogando, impôs o seu ritmo de jogo. A gente teve 3 partidas nessa volta. Em 2 partidas, uma a gente não conseguiu jogar, que foi contra o Flamengo, que foi o retorno, que eu atribuo a diversos fatores, inclusive a méritos do Flamengo e a questão do São Paulo estar voltando, a questão de ritmo. Contra o Red Bull Bragantino, terceiro colocado do brasileiro, nós fomos dominantes durante grande parte da partida e em alguns momentos da partida a gente foi para baixo, então assim, acredito que a gente equalizou as forças com o Red Bull Bragantino, que é o terceiro time do Campeonato Brasileiro, e contra o Corinthians ontem a gente foi super dominante, o Corinthians que estava muito acima na tabela até ontem, agora a gente só está a 3 pontos dele. O Santos perdeu de novo, o Vasco da Gama empatou com o Grêmio, a tabela de ontem, os resultados de ontem, Fortaleza empatou com o Bahia, foram até que bons para que o São Paulo pudesse ter um respiro e uma certa paz na tabela aí do Campeonato São Brasileiro. Paulo. Bora trazer em detalhes, eu vou usar minha colinha aqui para a gente trazer exatamente a contusão que está no comunicado do São Paulo. O Oscar, ele tinha sofrido um trauma, né, direto na região lombar após a queda durante o confronto, e aí ele passou por exames de imagem, foi diagnosticado uma fratura nos processos transversos de 3 vértebras lombares, a L1, L2 e L3. O quadro é instável, sem sinais de comprometimento neurológico, o tratamento será conservador, ou seja, não vai precisar passar por cirurgia nesse momento. E aí o foco vai ser o controle da dor, repouso relativo e reabilitação progressiva. O tempo estimado para esse tipo de contusão ali, para ele voltar às atividades, para ele ir conforme a evolução clínica também, a funcional do atleta. Então, é uma coisa mais específica, mas em média é de 4 a 8 semanas. Então, a gente pode acreditar que estamos aqui no dia 20. Se for um mês fora, ele volta no dia 20 de agosto, ainda ali em meio às disputas ali da Libertadores. Se for 2 meses, né, ele vai voltar somente em setembro. Então, vai perder uma boa parte aí dos próximos jogos. A gente espera que o Oscar realmente volte o mais rápido possível para campo. E uma infelicidade, né? Eu sei que tem muita gente que questiona, pô, o cara é de vidro, o cara tá se lesionando muito e tudo. Cara, o Oscar não tem um histórico de contusões muito grande, acho que dessa vez foi muito mais uma infelicidade, uma fatalidade, não dá para condenar o atleta. O que a gente pode condenar é a atuação do VAR e do árbitro Anderson Daronco nesse lance, que deixaram o jogo seguir. É aquilo, né? Falta é falta em qualquer lugar. Por mais que não tenha sido, meu Deus, que escândalo, uma agressão, um pênalti que não foi marcado, mas foi pênalti, foi uma falta. Se esse lance fosse em qualquer outra parte do campo, eu tenho certeza que o Daronco marcaria o pênalti, mas nem o árbitro viu ali na hora e entendeu como penalidade, nem o VAR, mesmo com as inúmeras imagens que temos hoje no Campeonato Brasileiro, acabaram não vendo esse lance e acreditaram que não foi pênalti, mas na minha visão foi muito pênalti, mesmo ali que não tenha sido uma agressão muito clara, mas cama de gato, é falta, tá na regra, e acho que o árbitro Anderson Daronco deixou passar essa aí. Mas enfim, desejar toda a sorte e sucesso nessa recuperação do Oscar, que ele possa voltar numa reta final de temporada e voltar ainda, dá tempo. Dá tempo dele ainda ser muito importante para o São Paulo, ainda nesta temporada. Então, desejar toda a sorte do mundo e plena recuperação aí para o Oscar, tá? Não sei ainda, a gente está apurando essa questão se o São Paulo vai buscar uma peça no mercado, né? Se o Crespo vai ali com as peças que ele tem, é fato que é 1 ou 2 meses só, não é algo, por exemplo, cirúrgico, que ele vai perder o atleta pelo resto da temporada, mas a gente está apurando se o São Paulo ainda vai tomar uma decisão de vai buscar alguém no mercado. A situação financeira do clube é delicada, o São Paulo decidiu, por exemplo, não ir buscar um camisa 9, mesmo com a lesão do Rian Francisco. Vamos ver se o São Paulo vai buscar ali um substituto para o Oscar nessa janela de transferências. Hoje, quem pode ir, se a gente for colocar além do Alisson, que acabou entrando, né, fazendo essa função de 3 zagueiros e 3 volantes, engraçado, né? Foram 3 zagueiros, 2 laterais, não, 2 não, né? O Enzo não jogou. 1 lateral defensivo e 3 volantes. Mas o time mesmo assim foi ousado e foi realmente ofensivo para ver que às vezes pode jogar com 10 zagueiros,
mas dependendo da forma que você propõe o jogo e você quer jogar, você pode ser ofensivo mesmo atuando com 10 zagueiros. Mas vamos ficar de olho, eu quero saber de você. Você acha que o São Paulo deveria ir em busca de um jogador para o seu meio de campo no mercado? São Paulo, além do Alisson, tem um Rodriguinho que pode fazer a função, mas ainda pode não estar 100% preparado para esse desafio. Você tem ali algumas improvisações, né? Você pode colocar o Ferreirinha ali, você tem mais uma opção de ataque, mas muda completamente a característica, acaba envolvendo também uma troca no Luciano, que jogou muita bola. Você tem o Lucas Ferreira, que foi camisa 10 do Sub-17 por muito tempo, mas é um jogador com uma característica completamente diferente do Oscar, tanto que ele virou cada vez mais o meia-direita do que propriamente o meia atuando mais pelo centro. Você tem outras opções, ali você pode colocar o próprio Pablo Maia ali para jogar, e você dá uma sustentação maior para o seu sistema defensivo. Enfim, acho que não tem muito mais opções ali para se fazer além dessas. Queria muito saber a sua opinião sobre essa situação. Você acha que o São Paulo deveria ir ao mercado ou dá para se virar? Deixa aí nos comentários. Bora fechar o vídeo de hoje. Rafael Tolói no São Paulo. Bora trazer novamente essa situação. A gente já tinha repercutido aqui essa situação no nosso canal, no nosso perfil, a gente já tinha informado. E aí, basicamente, ontem, na transmissão do Premier, o Pedro Rocha, inclusive, é um grande jornalista lá, está se especializando bastante no mercado da bola lá no GE, tem falado bastante sobre o mercado da bola lá no GE. Ele trouxe uma informação que a gente já tinha conversado por aqui também, de que o São Paulo realmente fez uma consulta para saber mais detalhes da situação do Rafael Tolói, mas elas não andaram. Não andaram não só por conta do desejo do atleta, mas também por parte do São Paulo. O São Paulo, quando perde o Juan Tressoldi, ele começa a projetar no mercado, começa a buscar opções, começa a ir em busca no mercado, em busca de algumas soluções. E aí, com o Rafael Tolói livre no mercado, querendo ou não, é um jogador que tem uma carreira interessante na Europa, passou anos na Atalanta, disputou a Eurocopa, convocado para a seleção italiana, então naturalmente São Paulo vai dar uma consultada. Por mais que em alguns momentos tenham jogadores até irreais, o São Paulo está sempre projetando o mercado, está sempre de olho até para entender como é que está o mercado nesse cenário. E aí, quando foi fazer essa sondagem para o Rafael Tolói, primeiro, a pedida salarial dele é basicamente a mesma que ele estava recebendo na Atalanta. Então, se a gente for pegar do euro e trazer para a nossa moeda, fica valores realmente irreais para esse momento. Tanto é que, além do São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, Santos, outras equipes chegaram a sondar a situação do Rafael Tolói e também nem evoluíram por conta desse pedido salarial e também do atleta avisando, beleza, consulta, obrigado, mas eu tô priorizando ainda, quero esperar um pouquinho porque eu quero priorizar ofertas do exterior. E quando eu falo exterior, não é somente Europa, ele tem uma prioridade óbvia de permanecer no futebol europeu, mas também ele tá de olho principalmente no mercado asiático, mais precisamente ali na Arábia Saudita. Ele recebeu algumas sondagens, é um mercado que está pagando bem, então é um mercado que ele poderia manter um padrão financeiro que ele teve nos últimos anos na Atalanta. Então, neste momento, uma volta para o futebol brasileiro ainda não está sendo estudado pelo Rafael Tolói. O próprio Goiás também, verdade, bem lembrado que eu lembrei aqui agora, o Goiás também fez uma sondagem, né, porque ele é muito querido também lá no Goiás, muitos até acreditam que ele é um ídolo, ou pelo menos um jogador realmente bem, que tem um carinho muito grande da torcida, mas por conta desse desejo do atleta de ficar no exterior e também dos vencimentos que ele tem, o São Paulo nem abriu negociação, sabe? Porque quando a gente precisa até diferenciar algumas coisas. Quando é um monitora, o São Paulo está de olho. Quando faz uma consulta, o São Paulo entra em contato para buscar informações. Quando abre negociação, aí já é tipo, beleza, a gente monitorou, consultou, bora abrir negociação, bora sentar na mesa para conversar. E aí depois encaminhado é quando já está acertado, então essas nomenclaturas do mercado que a gente já conhece. Então é basicamente nesse sentido. O São Paulo fez uma consulta, não evoluiu nesse sentido, então não sequer abriu conversas, mas o São Paulo está buscando um zagueiro e um lateral direito no mercado com certa urgência. Combinado? A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal Primeira 8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado.